De acordo com o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física de 2017, publicado pela Universidade do Porto em parceria com a Direção-Geral da Saúde, mais de metade dos portugueses com mais de 65 anos não atingem a ingestão proteica diária recomendada. E o pequeno almoço é frequentemente a refeição mais negligenciada, mais de metade. Isto significa que milhares de idosos portugueses começam o dia com um déficit nutricional que afeta diretamente a sua energia, a sua força muscular e até a sua capacidade de pensar com clareza. E se eu lhe dissesse que a forma como toma o pequeno almoço pode estar a acelerar o envelhecimento do seu corpo em vez de o proteger? Sou nutricionista clínica há mais de 20 anos, formada pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Dediquei toda a minha carreira à nutrição geriátrica, primeiro em contexto hospitalar e nos últimos anos em consulta privada, onde já acompanhei milhares de pacientes idosos com desafios nutricionais. E o que vou partilhar consigo hoje é exatamente o que ensino aos meus pacientes e que tem transformado a vida de muitos deles. Hoje, vou mostrar-lhe os 7 alimentos que transformam completamente o pequeno almoço e que fazem uma diferença real na saúde, na energia e na qualidade de vida dos idosos. Se ultimamente tem sentido que acorda sem energia, se nota que os seus músculos estão mais fracos do que eram, se sente fome a meio da manhã ou se a sua digestão anda mais lenta, então este vídeo foi feito precisamente para si. E deixe-me já dizer-lhe quais são estes 7 alimentos, para que saiba exatamente o que vem aí. Número 1. Os ovos, a proteína completa que protege os músculos e o cérebro. Número 2. A aveia, a fibra que cuida do coração e da energia durante horas. Número 3. O iogurte natural, o guardião da digestão e dos ossos. Número 4. A banana, o potássio que controla a pressão e previne cãibras. Número 5. As nozes e amêndoas, as gorduras boas que protegem o coração. Número 6. O pão de centeio, a alternativa inteligente ao pão branco. E número 7. A laranja do Algarve, a vitamina C natural que fortalece a imunidade. Vou explicar-lhe exatamente quanto comer, como preparar, quando consumir e em quanto tempo pode esperar ver resultados. Tudo com instruções claras que pode começar a aplicar amanhã de manhã. Mas primeiro, preciso de lhe explicar algo fundamental sobre o pequeno almoço, que vai mudar completamente a forma como pensa sobre esta refeição. E já agora, se está a achar esta informação útil, subscreva o canal agora mesmo. Publico vídeos novos sobre nutrição e saúde para idosos todas as semanas. E não vai querer perder o que vem a seguir. Muito bem, vamos ao que interessa. Durante décadas, acreditou-se que o pequeno almoço ideal para idosos era leve. Uma torrada com manteiga, um café com leite, talvez uma bolacha. A ideia era que o corpo envelhecido precisava de menos comida e que refeições pesadas de manhã fariam mal à digestão. Mas a ciência nutricional deu uma volta completa. Um estudo publicado em 2020 na revista científica Nutrients, conduzido por investigadores da Universidade de Maastricht, na Holanda, veio demonstrar algo que surpreendeu muitos especialistas. Os investigadores acompanharam mais de 1.200 adultos acima dos 65 anos durante 3 anos. E descobriram que os idosos que consumiam pelo menos 25 a 30 gramas de proteína ao pequeno almoço mantinham significativamente mais massa muscular e força do que aqueles que faziam pequenos almoços leves e pobres em proteína. Deixe isto assentar. Não é comer menos que protege o corpo envelhecido. É comer melhor e, especialmente, comer proteína suficiente logo de manhã. Então, por que é que tantos idosos continuam a fazer pequenos almoços insuficientes? A resposta está em 3 fatores que raramente são explicados. O primeiro é a redução natural do apetite. Com a idade, as hormonas que regulam a fome mudam. Muitos idosos simplesmente não sentem fome de manhã, mas isso não significa que o corpo não precise de nutrientes. Na verdade, precisa ainda mais, porque a capacidade de absorver certos nutrientes também diminui. O segundo fator é o hábito de décadas. Se passou 40 ou 50 anos a tomar apenas uma torrada e um café, é difícil mudar. O corpo habituou-se. Mas esse hábito pode estar a custar-lhe energia, força muscular e clareza mental.
O terceiro fator é a desinformação. Durante anos, ouvimos que os ovos faziam mal ao colesterol, que a gordura era inimiga, que comer pouco era sinônimo de comer bem. Hoje sabemos que muito disso estava errado ou era exagerado. Agora, aqui está a parte verdadeiramente importante. O pequeno almoço é a refeição onde o corpo está mais preparado para absorver nutrientes. Depois de uma noite inteira de jejum, as células estão receptivas. O que come de manhã define o seu nível de energia para as próximas 6 a 8 horas. Define se vai sentir fome a meio da manhã ou se vai sentir-se satisfeito. Define se os seus músculos vão ter o combustível que precisam. Mas antes de passar aos 7 alimentos, preciso de desafiar uma crença que provavelmente tem há muito tempo. Provavelmente já ouviu que o pequeno almoço ideal deve ser leve, especialmente para idosos. Que comer demais de manhã sobrecarrega o sistema digestivo, que uma torrada com manteiga e um café é suficiente. Talvez seja assim que sempre fez. Talvez os seus pais também faziam assim. Mas deixe-me mostrar-lhe o que acontece quando um idoso toma consistentemente o pequeno almoço pobre em proteína e nutrientes. Primeiro, o corpo não recebe os aminoácidos que precisa para reparar e manter os músculos. Durante a noite, o corpo esteve em modo de reparação, e de manhã precisa de matéria-prima para continuar esse trabalho. Sem proteína adequada, começa a haver perda muscular gradual, algo que os médicos chamam de sarcopenia. Segundo, os níveis de açúcar no sangue sobem rapidamente com alimentos refinados, como pão branco ou bolachas, e depois caem a pique. Isto causa aquela sensação de fome e fraqueza a meio da manhã, irritabilidade, dificuldade de concentração. Terceiro, o intestino não recebe fibra suficiente, o que agrava a tendência à obstipação, tão comum na terceira idade. Uma meta-análise publicada em 2021 do British Journal of Nutrition, que analisou 38 estudos com mais de 50 mil participantes idosos, chegou a uma conclusão clara. O consumo adequado de proteína ao pequeno almoço, combinado com fibras e gorduras saudáveis, está associado a melhor manutenção da massa muscular, melhor controle glicêmico e menor risco de fragilidade. Então aqui está o novo paradigma. Em vez de pensar que o pequeno almoço deve ser leve porque é de manhã, perceba que o pequeno almoço deve ser nutritivo precisamente porque é de manhã, quando o corpo está mais receptivo e mais necessitado. Deixe-me contar-lhe a história do Sr. Manuel. O Sr. Manuel tem 78 anos, é reformado da construção civil e vive no Porto com a esposa. Quando a filha o trouxe à consulta, estava muito preocupada. O pai andava cada vez mais fraco, tinha perdido 4 quilos em 6 meses sem explicação aparente. Sentia-se cansado a toda hora e já tinha tido 2 quedas em casa. Perguntei-lhe como era o seu pequeno almoço. Respondeu-me que tomava um café com 2 colheres de açúcar e uma torrada com manteiga. Às vezes nem isso, porque não tinha fome. Os exames não mostravam nenhuma doença grave. Era desnutrição proteica silenciosa, algo extremamente comum em idosos portugueses. Comecei por um ajuste simples: 2 ovos mexidos com uma fatia de pão de centeio e meia banana. Demorava o mesmo tempo a preparar, custava praticamente o mesmo, mas tinha 4 vezes mais proteína. Passados 3 meses, o Sr. Manuel tinha recuperado 2,5 kg. Sentia-se visivelmente mais forte, e a filha contou-me que o pai já voltara a passear o cão todos os dias, algo que tinha deixado de fazer. Não foi um milagre, foi nutrição adequada. É simples assim. Muito bem, vamos então aos 7 alimentos. Vou apresentá-los pela ordem em que recomendo incluí-los, com todas as informações práticas de que precisa. Comecemos pelos ovos, a proteína completa que o seu corpo precisa. Os ovos são, na minha opinião profissional, o alimento mais importante que um idoso pode incluir no pequeno almoço, e vou explicar-lhe por quê. Um único ovo contém cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa, mas não consegue produzir sozinho. Contém colina, um nutriente crucial para a memória e a função cerebral, que muitos idosos têm em déficit. Contém luteína e zeaxantina,
antioxidantes que protegem os olhos contra a degeneração macular. E contém vitamina D, essencial para a absorção de cálcio e para a saúde dos ossos. Mas e o colesterol? Esta é a pergunta que mais me fazem. Durante décadas, os ovos foram demonizados, mas a ciência mudou. Um estudo de 2018, publicado na revista Heart, que acompanhou mais de 400 mil adultos durante 9 anos, descobriu que pessoas que consumiam um ovo por dia tinham um risco de doença cardiovascular 11% menor do que aquelas que raramente comiam ovos. Não maior, menor. Outro estudo de 2020, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, conduzido pela Universidade de Sydney, concluiu que o consumo de até 12 ovos por semana, no contexto de uma dieta saudável, não aumentava os fatores de risco cardiovascular em pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então aqui está a verdade atualizada. Para a maioria das pessoas, incluindo idosos, comer 1 a 2 ovos por dia é não só seguro, como altamente benéfico. Se tem colesterol muito elevado ou uma condição cardíaca específica, fale com o seu médico de família no centro de saúde, mas provavelmente, mesmo assim, poderá comer ovos com moderação. Como preparar? 2 formas são ideais para idosos. Ovos mexidos. Bata 2 ovos com 1 colher de sopa de leite. Cozinhe em lume brando com 1 colher de chá de azeite, mexendo suavemente. Ficam cremosos, fáceis de mastigar e digerir. Tempo de preparação, 4 minutos. Ovos cozidos. Coloque os ovos em água fria, leve a ferver, desligue o lume e deixe repousar 10 minutos. Pode preparar vários de uma vez e guardar no frigorífico para a semana. Descasque e corte ao meio sobre uma fatia de pão. Quanto comer? 2 ovos por dia é o ideal para a maioria dos idosos. Isto fornece 12 gramas de proteína só dos ovos. Quando comer? Logo ao pequeno almoço, todos os dias. Quanto tempo até ver resultados? A maioria das pessoas nota mais energia e saciedade em 1 a 2 semanas. Benefícios musculares e cognitivos aparecem após 2 a 3 meses de consumo consistente. Como saber se está a funcionar? Observe se sente menos fome a meio da manhã. Note se tem mais energia para as atividades matinais. Preste atenção à sua força ao subir escadas ou levantar-se de uma cadeira. Quanto custa? Uma dúzia de ovos custa entre R$ 2,50 e R$ 3,50 no Pingo Doce, Continente ou Lidl. Isso dá 6 pequenos almoços com 2 ovos cada. Menos de 60 cêntimos por dia. Estou curiosa. Já come ovos ao pequeno almoço? Se sim, quantos por semana? Conte-me nos comentários aqui embaixo. Leio todos os comentários e muitas vezes respondo pessoalmente. Agora vamos falar da aveia, a fibra que cuida do coração e dá energia. E aqui preciso de ser honesta consigo. Eu sei que a aveia não é um alimento tradicional em Portugal. Os nossos avós não comiam aveia ao pequeno almoço. É mais comum em países do norte da Europa. Mas a ciência mostrou que é um dos alimentos mais poderosos que existe para baixar o colesterol naturalmente. E prepara-se em 5 minutos. Por isso, peço-lhe que mantenha a mente aberta e me deixe explicar por que vale a pena experimentar. A aveia contém um tipo especial de fibra chamada beta-glucana. Esta fibra forma uma espécie de gel no sistema digestivo que se liga às partículas de colesterol e ajuda a eliminá-las do corpo. É como uma esponja que absorve o colesterol antes que ele seja absorvido pelo sangue. Um estudo publicado em 2016 no British Journal of Nutrition, que analisou dados de 28 ensaios clínicos com mais de 2.500 participantes, concluiu que o consumo diário de pelo menos 3 gramas de beta-glucana, o equivalente a cerca de 40 gramas de aveia, reduz o colesterol LDL em média 5 a 10%. Pode não parecer muito, mas essa redução traduz-se numa diminuição significativa do risco de doença cardíaca ao longo do tempo. Mas a aveia tem outro benefício crucial: liberta energia de forma gradual. Pense na diferença entre uma torrada de pão branco e uma tigela de aveia. O pão branco é rapidamente convertido em açúcar no sangue. Sobe rápido, desce rápido. Resulta em fome e cansaço 2 horas depois.
A aveia, por outro lado, é digerida lentamente. A energia vai sendo libertada ao longo de 4 a 5 horas. Resultado: mais disposição, mais foco, menos vontade de petiscar. Para idosos com diabetes ou pré-diabetes, isto é especialmente importante. A aveia ajuda a manter os níveis de açúcar mais estáveis. Deixe-me contar-lhe a história da Dona Lourdes. A Dona Lourdes tem 72 anos, vive em Coimbra, foi professora primária durante 40 anos. Veio à consulta porque, apesar de tomar medicação para o colesterol, os valores continuavam elevados. O médico de família tinha aumentado a dose 2 vezes sem grandes resultados. Perguntei-lhe sobre a alimentação. O pequeno almoço era uma torrada com compota e 1 galão. Açúcar sobre açúcar, 0 fibra. Recomendei-lhe uma mudança simples. Substituir a torrada por 40 gramas de flocos de aveia, cozinhados com água ou leite, com um pouco de canela e meia banana cortada. Nada de açúcar adicional, a banana já adoça. A Dona Lourdes estava céptica, nunca tinha comido aveia na vida, mas concordou em experimentar durante 2 meses. Passados 4 meses, nas análises seguintes, o colesterol LDL tinha descido 18 pontos. O médico de família ficou surpreendido. A Dona Lourdes ainda me liga de vez em quando para agradecer. Diz que também notou que a digestão melhorou muito, o que não era esperado, mas fez toda a diferença no conforto diário dela. E agora até gosta do sabor da aveia com canela. Como preparar a aveia? Muito simples. Papas de aveia clássicas. 40 gramas de flocos de aveia grossos, não instantâneos, com 200 ml de água ou leite meio gordo. Leve a lume médio, mexendo durante 3 a 4 minutos até engrossar. Adicione meia banana cortada em rodelas e uma pitada de canela. Tempo total, 5 minutos. Aveia de um dia para o outro. Se não tem tempo de manhã, prepare na noite anterior. Misture 40 gramas de aveia com 150 ml de iogurte natural e algumas nozes. Deixe no frigorífico durante a noite. De manhã, está pronta a comer fria, ou pode aquecer ligeiramente. Se nunca experimentou aveia, peça ajuda à sua filha ou neta na primeira vez. Depois de aprender, vai ver que é muito fácil. Quanto comer? 40 gramas de flocos de aveia por dia. Isto fornece cerca de 3 gramas de beta-glucana, a dose com efeito comprovado no colesterol. Quando comer? Ao pequeno almoço, idealmente combinada com uma fonte de proteína, como ovos ou iogurte. Quanto tempo até ver resultados? Benefícios digestivos em 1 a 2 semanas. Impacto no colesterol mensurável após 6 a 8 semanas de consumo diário. Como saber se está a funcionar? Observe se a digestão está mais regular. Note se sente menos fome a meio da manhã. Peça ao seu médico de família para verificar o colesterol nas próximas análises. Quanto custa? Um pacote de 500 gramas de flocos de aveia custa entre R$ 1,50 e R$ 2,50. Dura cerca de 12 dias. Menos de 20 cêntimos por pequeno almoço. Passemos agora ao iogurte natural, o guardião da digestão e dos ossos. O iogurte natural, sem açúcar adicionado, é um alimento extraordinário para idosos. Combina proteína, cálcio e probióticos numa única porção. 3 nutrientes críticos que frequentemente faltam na dieta da terceira idade. Comecemos pelos probióticos. São bactérias benéficas que vivem no intestino e que desempenham funções muito mais importantes do que se pensava há 20 anos. Um intestino saudável não só digere melhor os alimentos, como também fortalece o sistema imunológico, ajuda a absorver nutrientes e até influencia o humor e a função cerebral. Com a idade, a diversidade de bactérias intestinais tende a diminuir. Isto contribui para problemas digestivos comuns em idosos, como obstipação, gases e inchaço. O consumo regular de iogurte natural ajuda a repor estas bactérias benéficas. Um estudo de 2019, publicado na revista Frontiers in Nutrition, conduzido por investigadores da Universidade de Reading, no Reino Unido, mostrou que o consumo diário de iogurte com culturas vivas melhorava significativamente a regularidade intestinal e reduzia os sintomas de obstipação em adultos com mais de 60 anos. Depois temos o cálcio. Uma porção de 125 gramas de iogurte natural fornece cerca de 150 mg de cálcio.
aproximadamente 15% da dose diária recomendada. O cálcio é essencial para manter os ossos fortes e prevenir a osteoporose, uma preocupação major na terceira idade, especialmente para mulheres. E finalmente a proteína. O iogurte natural contém cerca de 5 gramas de proteína por porção de 125 gramas. O iogurte grego, mais concentrado, pode ter o dobro. Esta proteína ajuda na manutenção muscular. Atenção importante, estou a falar de iogurte natural, sem açúcar, não de iogurtes de sabores, que frequentemente contém 15 a 20 gramas de açúcar por unidade. Esses fazem mais mal do que bem. Leia sempre o rótulo. Como consumir? 125 a 250 gramas de iogurte natural por dia. Pode adicionar fruta fresca, um punhado de nozes ou misturar com aveia para um pequeno almoço completo. Quando consumir? Ao pequeno almoço ou como lanche a meio da manhã. Quanto tempo até ver resultados? Benefícios digestivos em 2 a 4 semanas de consumo diário. Como saber se está a funcionar? Observe se tem menos inchaço após as refeições. Note se o trânsito intestinal está mais regular. Quanto custa? Um pacote de 4 iogurtes naturais custa entre 1 euro e 52 euros, cerca de 50 cêntimos por porção. Agora, se está a achar esta informação útil, peço-lhe um pequeno favor. Deixe um gosto neste vídeo. Esse simples gesto ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar este conteúdo a mais pessoas que podem precisar desta informação. Pense em quantos idosos conhece que poderiam beneficiar de um pequeno almoço melhor. Vamos agora falar da banana, o potássio que controla a pressão e previne cãibras. A banana é um dos alimentos mais práticos que existem. Vem na sua própria embalagem natural, não precisa de ser lavada, cortada ou preparada. Basta descascar e comer. Para idosos com mobilidade reduzida ou dificuldade nas tarefas de cozinha, isto é uma vantagem enorme. Mas para além da praticidade, a banana é uma fonte excepcional de potássio. Uma banana média contém cerca de 400 mg de potássio, aproximadamente 10% da dose diária recomendada. O potássio é essencial para 2 funções críticas em idosos. Primeiro, o controlo da pressão arterial. O potássio trabalha em oposição ao sódio. Enquanto o sódio eleva a pressão, o potássio ajuda a baixá-la. Uma dieta rica em potássio e moderada em sódio é uma das formas mais eficazes de manter a pressão arterial sob controle. Um estudo de 2017, publicado no Journal of the American Heart Association, que analisou dados de mais de 90 mil mulheres pós-menopausa, encontrou que uma maior ingestão de potássio estava associada a menor risco de acidente vascular cerebral. Segundo, a prevenção de cãibras musculares. Se alguma vez acordou à meio da noite com uma cãibra na barriga da perna, sabe como é doloroso. Baixos níveis de potássio são uma das causas mais comuns de cãibras em idosos. O consumo regular de banana ajuda a prevenir este problema. Deixe-me contar-lhe a história do Sr. Antônio. O Sr. Antônio tem 81 anos, vive numa aldeia perto de Tavira, no Algarve. Trabalhou toda a vida na agricultura e ainda hoje gosta de cuidar da sua pequena horta. Mas as cãibras nocturnas estavam a roubar-lhe o sono. Acordava 2 a 3 vezes por semana com dores intensas nas pernas. O médico de família tinha verificado os níveis de potássio nas análises. Estavam no limite inferior do normal. Não o suficiente para medicação, mas o suficiente para causar sintomas. Recomendei-lhe incluir uma banana no pequeno almoço e outra como lanche da tarde. Simples assim. Passado um mês, as cãibras tinham praticamente desaparecido. O Sr. Antônio disse-me que voltara a dormir noites inteiras pela primeira vez em anos. E o melhor, custou-lhe menos de 5 euros por mês. Como consumir a banana? Uma banana média por dia. Pode ser comida sozinha, cortada sobre aveia ou iogurte, ou amassada sobre uma fatia de pão. Dica importante: as bananas mais maduras, com pintinhas castanhas na casca, são mais doces e mais fáceis de digerir. As bananas verdes podem causar gases em algumas pessoas. Quando comer, uma ao pequeno almoço é o ideal. Se tiver cãibras frequentes, adicione outra como lanche da tarde. Quanto tempo até ver resultados? Redução de cãibras geralmente notável em 2 a 4 semanas. Como saber se está a funcionar? Observe a frequência e intensidade das cãibras. Note se a pressão arterial se mantém mais estável, se a monitorize em casa. Quanto custa? 1 quilo de bananas custa entre 90 cêntimos e 1,30 euro.
Um quilo dá para 6 a 7 bananas, menos de 20 cêntimos por banana. E agora, o meu favorito, pessoal: nozes e amêndoas, as gorduras boas que protegem o coração. As nozes e amêndoas são pequenas no tamanho, mas gigantes em benefícios. São ricas em gorduras insaturadas, aquelas gorduras boas que ajudam a baixar o colesterol LDL e a proteger as artérias. E aqui tenho de lhe falar de um dos estudos mais importantes da história da nutrição. O estudo PREDIMED, publicado em 2013 no New England Journal of Medicine, um dos jornais médicos mais prestigiados do mundo. Este estudo seguiu mais de 7.000 pessoas em Espanha, nossos vizinhos, durante cerca de 5 anos. Os participantes que consumiam 30 gramas de frutos secos por dia, incluindo nozes e amêndoas, tiveram uma redução de 30% nos eventos cardiovasculares major, como infartes e acidentes vasculares cerebrais. 30%, com um punhado de nozes por dia. Isto é extraordinário. As nozes, em particular, são ricas em ômega 3 de origem vegetal, que tem propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica de baixo grau está na base de muitas doenças associadas ao envelhecimento, desde a artrite até as doenças cardíacas. As amêndoas, por sua vez, são excelentes fontes de vitamina E, um antioxidante que protege as células do envelhecimento prematuro, e de magnésio, um mineral frequentemente deficitário em idosos e importante para o sono, a função muscular e o controle do açúcar no sangue. Deixe-me contar-lhe a história da Dona Fernanda. A Dona Fernanda tem 69 anos, vive em Viseu, foi costureira durante toda a vida. Sofria de dores articulares nas mãos e nos joelhos, o que a impedia de fazer as tarefas de que gostava, como costurar e tricotar para os netos. Além de outras recomendações, sugeri-lhe incluir um punhado de nozes no pequeno almoço todos os dias. Passados 3 meses, a Dona Fernanda reportou uma melhoria notável nas dores. Não desapareceram completamente, mas diminuíram o suficiente para ela voltar a tricotar. Disse-me, com um sorriso, que já tinha feito 2 camisolas para os netos desde então. Como consumir? Um punhado por dia, o equivalente a cerca de 30 gramas. Isto corresponde a aproximadamente 7 a 8 nozes inteiras, ou 20 amêndoas. Importante: compre nozes e amêndoas ao natural, sem sal e sem açúcar adicionado. As versões torradas e salgadas são menos saudáveis. Eu sei que as nozes podem parecer caras, mas pense assim: um pacote de 200 gramas custa 3 a 4 euros e dura uma semana inteira. São 50 cêntimos por dia, menos do que um café, e os benefícios para o coração são comprovados cientificamente. Quando comer? Ao pequeno almoço, misturadas com aveia ou iogurte, ou como lanche a meio da manhã. Quanto tempo até ver resultados? Benefícios cardiovasculares são graduais e cumulativos ao longo de meses. Melhoria em dores articulares pode ser notada após 8 a 12 semanas. Como saber se está a funcionar? Verifique os níveis de colesterol nas próximas análises. Observe se tem menos rigidez articular de manhã. E aqui está algo que vai surpreendê-lo. Vamos falar do pão de centeio, a alternativa inteligente ao pão branco. O pão é um alimento tradicional no pequeno almoço português. E eu não vou pedir-lhe para deixar de comer pão. Isso seria irrealista e desnecessário. Mas posso mostrar-lhe como fazer uma escolha mais inteligente que vai beneficiar a sua saúde. Deixe-me contar-lhe a história da Dona Conceição. A Dona Conceição tem 75 anos, vive em Santarém e é diabética há 12 anos. O problema dela não era o colesterol, era o açúcar no sangue. Apesar da medicação, os valores estavam sempre instáveis. Subia, descia. E ela sentia-se constantemente cansada e irritada. Quando analisei a alimentação dela, descobri que o pequeno almoço era 2 fatias de pão branco com manteiga e um sumo de laranja. Parece saudável, não parece? Mas na verdade era uma bomba de açúcar. O pão branco converte-se rapidamente em glucose, o sumo de laranja também. O açúcar no sangue disparava de manhã e depois caía a pique. Recomendei uma mudança simples: trocar o pão branco por pão de centeio integral e comer a laranja inteira em vez do sumo. A fibra do pão de centeio e da laranja inteira atrasa a absorção do açúcar.
Passadas 6 semanas, a Dona Conceição voltou à consulta com um sorriso. Os níveis de açúcar estavam muito mais estáveis e ela sentia-se com mais energia durante a manhã. O médico até reduziu ligeiramente a dose de medicação. O pão branco, feito com farinha refinada, é rapidamente convertido em açúcar no sangue. Sobe rápido, desce rápido. Deixa fome pouco tempo depois. E não oferece praticamente nenhuma fibra. O pão de centeio, por outro lado, é feito com grãos inteiros ou parcialmente inteiros. Tem um índice glicêmico mais baixo, o que significa que a energia é libertada de forma mais gradual. Contém significativamente mais fibra, o que ajuda na digestão e na saciedade. E tem um sabor robusto e satisfatório que muitos idosos apreciam. Um estudo de 2019, publicado na revista Diabetes Care, conduzido por investigadores da Universidade de Lund, na Suécia, mostrou que substituir pão branco por pão de grãos inteiros como centeio melhorava o controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo 2. Como consumir? 1 a 2 fatias de pão de centeio ao pequeno almoço. Combine com ovos, com queijo fresco ou com abacate. Importante: verifique o rótulo. Procure pães onde centeio ou centeio integral seja o primeiro ingrediente. Alguns pães vendidos como pão de centeio têm mais farinha de trigo do que centeio. Se precisar de ajuda a ler os rótulos, peça a sua filha ou neta. Quando comer? Ao pequeno almoço, como base para outros alimentos. Quanto tempo até ver resultados? Melhoria na saciedade e nos níveis de energia é notável em 1 a 2 semanas. Impacto no controle de açúcar mensurável após 4 a 6 semanas. Como saber se está a funcionar? Observe se sente menos fome a meio da manhã. Note se tem mais energia constante. Se é diabético, verifique os níveis de açúcar. Quanto custa? Um pão de centeio de 500 gramas custa entre 2 e 3 euros. Dura 4 a 5 dias. Menos de 50 cêntimos por pequeno almoço. E finalmente, chegamos ao último alimento, a laranja do Algarve, a vitamina C natural que fortalece a imunidade. A laranja é uma fruta profundamente portuguesa. As laranjas do Algarve, em particular, são reconhecidas pela sua qualidade e sabor em todo o mundo, e são uma fonte extraordinária de vitamina C. Uma laranja média fornece cerca de 70 mg de vitamina C, mais de 100% da dose diária recomendada. A vitamina C é essencial para o sistema imunológico. Com a idade, a resposta imunitária tende a enfraquecer, tornando os idosos mais vulneráveis a infecções. O consumo adequado de vitamina C ajuda a manter as defesas ativas, mas a vitamina C faz muito mais. É necessária para a produção de colagênio, a proteína que dá estrutura à pele, às articulações e aos vasos sanguíneos. Ajuda na absorção de ferro, prevenindo a anemia. E é um antioxidante potente que protege as células dos danos causados pelos radicais livres. Como consumir? Uma laranja por dia, de preferência inteira em vez de sumo. A fruta inteira contém fibra que ajuda a moderar a absorção do açúcar natural. O sumo, mesmo natural, pode elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue, como vimos na história da Dona Conceição. Quando comer? Ao pequeno almoço ou como lanche da manhã? Quanto tempo até ver resultados? Os benefícios da vitamina C são cumulativos. O fortalecimento do sistema imunitário é gradual ao longo de semanas e meses. Como saber se está a funcionar? Observe se apanha menos constipações. Note se a sua pele e gengivas estão mais saudáveis. Quanto custa? 1 quilo de laranjas custa entre 1 euro e 1,50 euro. 1 quilo dá para 4 a 5 laranjas, cerca de 25 cêntimos por laranja. E se comprar laranjas do Algarve, está a apoiar os agricultores portugueses. Muito bem, agora que conhece os 7 alimentos, deixe-me dar-lhe algumas orientações práticas importantes. Primeira orientação: não precisa de incluir os 7 todos os dias. O objetivo é ter variedade ao longo da semana. Mas os ovos e a proteína são diários. 2 ovos todas as manhãs fazem uma diferença enorme. Segunda orientação: comece devagar. Se o seu pequeno almoço atual é uma torrada e um café, não mude tudo de uma vez. Na primeira semana, adicione um ovo. Na segunda, adicione meia banana. Vá construindo. Terceira orientação: prepare na noite anterior se necessário. A aveia de um dia para o outro,
os ovos cozidos em quantidade, as nozes já separadas em porções. Tudo isto facilita a manhã. Quarta orientação: a hidratação também conta. Beba um copo de água ao acordar, antes do pequeno almoço. Muitos idosos acordam ligeiramente desidratados e confundem sede com falta de apetite. Quinta orientação: consulte o seu médico de família no centro de saúde se tiver condições específicas. Se é diabético, se tem doença renal, se toma anticoagulantes, fale com o seu médico antes de fazer mudanças significativas na alimentação. Estas recomendações são gerais e podem precisar de ajustes para a sua situação particular. Sexta orientação: peça ajuda à família se precisar. Se nunca preparou aveia ou se tem dificuldade em ler os rótulos do pão de centeio, peça à sua filha, ao seu filho ou aos seus netos para ajudar. Eles vão ficar felizes por saber que está a cuidar da sua saúde. Agora, o que não fazer? Não substitua refeições por suplementos. Os nutrientes dos alimentos são absorvidos de forma diferente e melhor do que os dos comprimidos. Não adicione açúcar a tudo. A banana já adoça a aveia, não precisa de mais. Não se esqueça de variar. Comer sempre exatamente a mesma coisa pode levar a deficiências noutros nutrientes. Vamos então fazer um resumo de tudo o que aprendemos hoje. Primeiro, descobrimos que mais de metade dos idosos portugueses não atinge a ingestão proteica recomendada e que o pequeno almoço é frequentemente a refeição mais negligenciada. Isto contribui para a perda de força, energia e massa muscular. Segundo, percebemos que o paradigma antigo de pequeno almoço leve está desatualizado. A ciência atual mostra que um pequeno almoço nutritivo e rico em proteína é essencial para o envelhecimento saudável. Terceiro, conhecemos 7 aliados extraordinários. Os ovos, que fornecem proteína completa e protegem o cérebro por menos de 60 cêntimos por dia. A aveia, que cuida do coração e dá energia constante, por 20 cêntimos. O iogurte natural, que fortalece a digestão e os ossos, por 50 cêntimos. A banana, que controla a pressão e previne cãibras, por 20 cêntimos. As nozes e amêndoas, que protegem o coração, por 50 cêntimos. O pão de centeio, que dá energia sem picos de açúcar, por 50 cêntimos. E a laranja, que fortalece a imunidade, por 25 cêntimos. Um pequeno almoço completo com vários destes alimentos custa menos de 2,50 € por dia, muito menos do que medicamentos, e com benefícios que se acumulam ao longo do tempo. Se quer ter todas estas informações organizadas, preparei um guia em PDF completamente gratuito com um plano de pequeno almoço para 7 dias, lista de compras e receitas simples. O link está na descrição deste vídeo. Se não souber como descarregar, peça ajuda ao seu neto ou neta. E se ainda não subscreveu este canal, faça-o agora. Carregue no botão de subscrever e também no sino, para ser avisado sempre que publicar um novo vídeo. Publico conteúdos novos sobre nutrição e saúde para idosos todas as semanas. Agora, tenho uma pergunta para si. Qual destes 7 alimentos vai experimentar primeiro no seu pequeno almoço? Ou talvez já inclua algum deles? Conte-me nos comentários aqui embaixo. Leio todos os comentários e muitas vezes as vossas experiências inspiram novos vídeos. E se este vídeo lhe foi útil, peço-lhe que o partilhe. Pense nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus vizinhos. Quantos idosos conhece que começam o dia com apenas uma torrada e um café, sem saber que poderiam sentir-se muito melhor com pequenas mudanças? Esta informação pode genuinamente transformar a qualidade de vida dessas pessoas. Partilhe no WhatsApp, no Facebook ou simplesmente mencione este vídeo na próxima conversa. Às vezes, o melhor que podemos fazer é falar sobre o que aprendemos com as pessoas de quem gostamos. Milhares de pessoas já aplicaram estas recomendações e estão a sentir diferenças reais. Recebo mensagens todas as semanas de pessoas que me dizem que recuperaram energia, que se sentem mais fortes, que as manhãs deixaram de ser um arrasto. O senhor Manuel voltou a passear o cão. A dona Lourdes baixou o colesterol. O senhor Antônio dorme noites inteiras. A dona Fernanda tricota para os netos. A dona Conceição controla melhor o açúcar. Pode ser também a sua história. Lembre-se sempre disto. A forma como começa o dia define como vive o resto dele. Um pequeno almoço adequado não é um luxo. É um investimento na sua energia, na sua força,
na sua clareza mental e na sua independência. Nunca é tarde para começar a cuidar de si. Comece amanhã de manhã. Um ovo de cada vez. Cuide-se bem e vemo-nos no próximo vídeo.